Bem, pido permisso para falar em português, pouquito de portunhol. I'm going to speak in Portuguese and a little bit of Portuñol, which is a combination of Portuguese and Spanish. A Daniel se pagará em dobro It's okay. pela tradução. Bem, eu vou resumir minha fala. Alguns pontos, a concorrência está muito difícil aqui, né? Mas então breves pontos para apenas. I'm going to summarize the main points of my presentation now. A primeira questão é que eu gostaria da perspectiva do Brasil, pelo que eu noto, o discurso da cidadania ele está muito desgastado. From the perspective of Brazil, I'm speaking from Brazil, the word citizenship has been a little been overused, perhaps. Você fala em escola cidadã, Constituição cidadã, cidadão legal, Instituto de Cidadania, etc. We have Institute of Citizenship, we have talks about legal citizenship, about the Constitution of the citizen, there are lots of talk about citizenship. Tudo isso ajudou a constituir desgaste do conceito de cidadania. So this has led to a sort of overuse of the concept of citizenship. E a escola, no momento, eu acredito que ela se encontra presa entre expectativas do mercado e, por outro lado, entre problemas internos como violência, droga, para as quais ela não tem saída muitas vezes. So now schools are becoming sort of prisoners between two tensions. On the one hand, the expectations of the markets, the development of good workers on the one hand, and the other issues of violence and drugs and other issues that exceed the possibilities of the school to resolve them. Nesse contexto, não há quem falte que diga, inclusive, que na escola tem demais democracia, como se isso fosse possível. Que tem que ter mais? Que há demais democracia, como se isso fosse possível. Yeah, so some people even say that in education there is too much democracy, as if such a thing could be possible. Por outro lado, on the other hand, a relação entre educação e democracia está no centro da pedagogia moderna. The relationship between education and democracy is at the center of modern pedagogy. Isso de nenhuma forma significa uma relação tranquila. This, on the one hand, is a quiet relationship. Is not a quiet. Tranquila. Is not a quiet relationship. Yes. It's not an easy relationship. Good, thank you. Eu vou tomar como referência 3 autores-chave da pedagogia moderna. I'm going to talk about 3 main authors in modern pedagogy: Rousseau, Dewey, and Freire. Thank you. Well, we talked about it, so he knows it. E então, só ao mencionar esses nomes aqui, vocês vão notar que tem alguns problemas só nos nomes. So these are the names, yes. And you will notice some problem with. We notice the a names. problem. We notice a problem with the names. They're all male. They're all white. There are all 3 white males. Yeah. So. Estás hablando en inglés. Son 3 hombres blancos. Ok. Bem, em Rousseau, nós temos o Emílio e a Sofia sendo educadas para viverem no contrato social moderno. In Rousseau, we have Emilio and Sofia being educated to live in the modern social contract. Para ele não há modelo e por isso é importante a radical negação de qualquer possibilidade de a educação acontecer dentro de uma instituição, especialmente a escola no seu tempo. So this precludes the possibility of education to happen within an institution and particularly a school.
Ele dizia que as escolas são pocilgas para cerdos. Né? E, então, esta era a posição do Rousseau. How could I translate this? Rousseau would say that schools were pig. Yeah. Places for pigs. Okay. Ao mesmo tempo, ele colaborou na elaboração do programa para as escolas na Polônia, por exemplo. But at the same time, Rousseau collaborated in the development of programs for schools in Poland. O importante em relação à cidadania é que, para Rousseau, na educação do Emílio e da Sofia, eu quero só fazer um destaque aqui. A grande referência para a educação do Emílio é o Robinson Crusoe. The main reference for the education of Emile is Robinson Crusoe. E a Sofia, nós sabemos o que representa dentro do Emílio. And Sofia, we don't know exactly what does it represent within the logic of Emilio. Creio que aqui em Rousseau, na visão que ele tem da educação de Emílio, nós temos as raízes de muitos limites da cidadania moderna. So in the conception of Emilio and Rousseau, we have many of the limits of modern citizenship. Isso em relação à educação das mulheres. This, for example, in relation to education of women. Em relação ao norte e sul. In relation to north and south. O Robinson Crusoe não via nenhum problema em escravizar o sexta-feira. He didn't see any problem in. Yeah, Robinson Crusoe had no problem in making a Friday a slave. Então, aqui Rousseau. Em John Dewey, quase 2 séculos depois, temos uma incrível fé na escola como instrumento privilegiado para desenvolver a democracia como forma de vida. So 2 centuries later, with Dewey, we have the school as a privileged institution to develop democratic citizenship, as a way of life. É talvez o ponto alto de conceber a educação, principalmente a educação escolar, como eixo para a democracia liberal tradicional, clássica. Perhaps with Dewey we have the highest point in the development of an education of conception of education for the development of democracy in the liberal context. Para Freire, falando de outro lugar, now Freire, speaking from another position, another place, another location, traz um questionamento radical à democracia. He brought tanto assim que em pedagogia radical questioning of democracy. Tanto assim que em pedagogia do oprimido, a democracia não chega a ser um tema. To the extent that in pedagogy of the oppressed, democracy is not really a theme, it's not really a topic. Sua grande preocupação é com a formação de um sujeito coletivo capaz de mudar, de transformar a sociedade. His main concern is about the development of a collective subject that can transform reality. Nesse caso aqui, diferente do Rousseau, é um sujeito coletivo sob o nome de oprimidos. So in Freire, as different from Rousseau, Freire is talking about a collective subject under the name of the oppressed. Há um deslocamento do discurso da democracia para a cidadania, num reconhecimento de que pode haver uma cidadania sem democracia, mas que o reverso não é verdadeiro. É possível ter democracia sem cidadania, but no cidadania without democracy. Reconhecimento de que pode haver cidadania sem democracia. Citizenship without democracy. It is possible to have citizenship without democracy, but not the way. But not the other way around. You cannot have democracy without citizenship. Isso nós provamos aqui na América Latina no período das ditaduras militares. We saw that in Latin America during the period of the military dictatorships. Por sinal, foi nesse período que os movimentos pela e da cidadania instauraram movimentos na busca de alternativas das quais nós ainda agora, digamos assim, estamos sentindo os ecos. So at that time there were many movements for the development of citizenship and democracy that we are still listening to the echoes.
Então, na educação, movimento de educação popular, na administração, orçamento participativo, in participatory budget, in popular education, na Constituição brasileira, instituição de conselhos em todas as áreas councils, da vida different pública. councils, public life, the Constitution of Brazil. Então, esse quadro, eu queria colocar esses 3 elementos aqui para nos ajudar a situar a discussão da educação e democracia. So I wanted to bring these 3 elements to frame our discussion on education and citizenship. Eu tenho agora 3 lições e desafios que eu vou apenas pontuar para deixar tempo para a colega. So to close and give a time to Arles to have her presentation, I'm going to summarize 3 main lessons and 3 main challenges. Primeiro, a necessidade de manter o tensionamento entre o instituído e o instituinte. To maintain the tension between the instituted and instituting. I don't know if this translation doesn't make sense in English. You want to say it in English? The institutional arrangement, what is instituted, and the process of instituting. What is the structures and the processes? Okay. Yeah. Thank you. Okay. I guess Institutionalization and institutionalizing. Okay. Então, é uma discussão no Brasil, nos movimentos populares, hoje, por exemplo, o que representa o governo Lula. So there is a discussion, for example, in Brazil, in the popular movements, about what it represents the Lula government. Ele realmente representa um avanço na construção de um poder popular ou um esvaziamento do poder popular? Does it represent an advancement in the construction of popular power or the opposite? A segunda questão, desafio e lição, or second lesson challenge, é, conforme Paulo Freire diz, a necessidade de reinventar o poder. The necessity, as Paulo Freire used to say, the necessity to reinvent power. E o poder, a meu ver, a sociedade, ele se reinventa sempre na margem. The power is always reinvented in the margins. Então, o que significa ainda, na visão de Paulo Freire aqui, por exemplo, a educação da indignação, da esperança, da rebeldia? Eu creio que esses são temas importantes e que ultrapassam o nível da institucionalidade, ou muitas vezes estão fora ou contra a institucionalidade. So what does it mean today, for example, the ideas of Paulo Freire expressed in pedagogy of hope, or pedagogy of indignation? ¿Cuál fue la otra? Rebellion, pedagogy of rebellion, that to some extent are outside of the institutions. Sim, yeah. Okay. O terceiro desafio que eu ia colocar aqui, third challenge I'm going to pose here, é reconhecer as diferentes culturas ou subculturas da participação. To recognize the different cultures and subcultures of participation. Ao acompanhar o orçamento participativo no estado do Rio Grande do Sul, nós nos deparamos com muito diferentes concepções e compreensões de participação. So, by doing our research on a participatory budget in Rio Grande do Sul, we identified different conceptions and understandings and approaches to participation. Desafio político-pedagógico consiste em... A political pedagogical challenge consists of... em educar essas diferentes formas de participação, to educate these different forms of participation, pressupondo que nenhuma delas é perfeita e acabada. Under the assumption that none of them is totally perfect and completed. Creio que aqui, de novo, aquela compreensão de Paulo Freire de uma ética universal do ser humano, o ser como verbo também. So here we have again Freire and his understanding of a universal ethics of human beings. Vamos a então, onde a igualdade não sufoca as diferenças e as diferenças não podem estar aí para justificar a desigualdade.